Hoje nós vamos conhecer um caso bem bizarro de um pai que passou a acreditar que os seus filhos não eram humanos. Eu digo para vocês que esse caso é muito bizarro, acredito que um dos mais bizarros que eu já trouxe aqui no canal para vocês. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo que isso ajuda muito. Deixa um comentário também e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Em 2021, Matthew Taylor Coleman estava com 40 anos e era dono de uma escola de surf. Ele era casado com Abby e o casal tinha 2 filhos, Kal-El, que estava com 2 anos na época, e a pequena Roxy, que tinha apenas 10 meses. A família morava em Santa Bárbara, na Califórnia. No dia 7 de agosto de 2021, Matthew estava fazendo as malas para uma viagem de acampamento em família. Mas sem nenhum aviso ele pegou seus 2 filhos, os colocou em seu carro e partiu, abandonando sua esposa, sem dar explicações. Ele dirigiu mais de 400 quilômetros até a fronteira mexicana e parou no City Express Hotel, na cidade praiana de Rosarito. Por 2 dias, ele se manteve discreto, ficando no quarto com as crianças quase o tempo todo. Mas alguns hóspedes se lembravam de ter visto os 3 no saguão algumas vezes. Uma hóspede disse que Matthew estava conversando e sorrindo com as crianças. Ela se lembrou de pensar em como eles eram um trio lindo e se perguntou onde estava a mãe, porque ouviu Matthew dizendo: "Você verá a mamãe em breve." Enquanto isso, Abby estava em casa, tentando freneticamente falar com o marido. Depois que ele saiu de casa sem avisar, ela ligou para a polícia e explicou a eles que não conseguia entender o que tinha acontecido, porque eles não estavam passando por nenhum problema no casamento e que ela tinha certeza de que ele estaria em casa com as crianças em breve, que ele não seria capaz de machucá-las. Mas as crianças não voltaram para casa. No dia seguinte, Abby ligou para a polícia novamente, e dessa vez registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento para os 3. Os policiais sugeriram que ela usasse o recurso Find My Phone no seu iPhone. Ela concordou, e eles viram que o celular dele estava em Rosarito. O caso então foi entregue ao FBI. Nas primeiras horas de 9 de agosto, 2 dias após deixar sua esposa em casa, Matthew Coleman finalmente respondeu às mensagens de Abby. A mensagem dizia o seguinte: "Oi querida, também sinto sua falta. As coisas têm sido difíceis, mas estou começando a ter alguma clareza. Ainda estou confuso sobre muitas coisas. Tantos pensamentos malucos passando pela minha cabeça agora. Difícil de explicar." Depois de mandar a mensagem, ele acordou seus 2 filhos, os colocou em seu carro e os levou para um rancho remoto a uma curta distância. Lá, ele tirou a vida dos 2, esfaqueados. Roxy sofreu 12 ferimentos em seu coração e Kal-El 17, pois ele não morreu imediatamente. Ele deixou os corpos em uma área remota, voltou ao hotel, pegou seus pertences e fez o check-out. 1 hora depois, os corpos de Kal-El e Roxy foram encontrados. Um vizinho contatou Roberto Ramírez, dizendo que tinha encontrado sangue perto de sua casa. Roberto, que mora em uma fazenda perto de campos de tomate e alface, tem uma bela vista para a maior montanha da área, um lugar que, digamos, é super tranquilo, longe de turistas que normalmente ali frequentam. Então Roberto ficou assustado quando o vizinho conversou com ele. Ele não tinha ouvido nada durante a noite, mas o vizinho estava bem preocupado e por isso ele chamou. Então os 2 saíram para ver do que se tratava aquele sangue. O Roberto inclusive levou o seu cachorro, o Cope, para investigar ali e descobrir o que estava acontecendo. Logo que saiu de casa, ele viu sangue sobre um pedaço de grama seca e pedras. Havia mais nos arbustos mais adiante. Ele então foi mais a fundo, mas não encontrou nada. Um pouco depois, Colby começou a latir para um local específico e Roberto se aproximou e encontrou os corpos das crianças. Escondidos sob folhas, seus corpos pequenos estavam deitados de lado, com as costas juntas, nus, exceto pelas fraldas. Quando Roberto ligou para a polícia e contou sobre a descoberta das 2 crianças, o FBI foi informado
e o aplicativo da esposa da Abby mostrou que Matthew estava na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Como ele tinha saído com as crianças, mas estava voltando sozinho, um funcionário da alfândega revistou o seu carro e encontrou sangue em alguns papéis. Eles contataram o FBI imediatamente. Matt foi levado para interrogatório. Enquanto isso, os policiais foram enviados ao quarto do hotel em que o Matthew e as crianças ficaram. Ele ainda não tinha sido limpo. Ele tinha deixado alguns itens para trás. 2 bichos de pelúcia estavam sobre uma mesa com uma foto da família encostada neles. Ao lado havia uma Bíblia aberta no Salmo 127 e uma parte dizia: "Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma recompensa dele. Os filhos nascidos de um jovem são como flechas nas mãos de um guerreiro." Os policiais disseram que o local parecia e dava a sensação de um santuário. Até esse dia, Matthew nunca teve um comportamento estranho. Ele cresceu bastante religioso, amava surfar e andar de motocross. Ele tinha amigos que o descreviam como muito atencioso e tranquilo. Aos 36 anos, ele conheceu Abby, que era do Texas, em um grupo da igreja. As crianças nasceram e os vizinhos não tinham nada de ruim a dizer sobre eles. Mas à medida que a pandemia do Covid continuava, Matthew e Abby se tornaram teóricos da conspiração e eles faziam parte do movimento QAnon. QAnon é uma teoria da conspiração política americana que começou por volta de outubro de 2017, quando uma figura começou a postar no fórum 4chan. Ele alegou ser um insider do governo e começou a espalhar conspirações bizarras sobre pedófilos e satânicos governando o mundo, com Donald Trump sendo o único salvador. Eles acreditam que molestadores de crianças, satânicos e canibais operam uma rede global de tráfico sexual de crianças, que conspirou contra o Trump durante seu mandato. Os seguidores do QAnon dizem que o governo Trump lutou secretamente contra eles e conduziu prisões em massa e execuções de milhares de membros do culto em um dia conhecido como a Tempestade ou o Evento. Eles nomearam políticos democratas, atores de Hollywood, altos funcionários do governo, magnatas e até mesmo médicos como membros. Alguns artigos na internet alegam que estrelas como Ellen DeGeneres e Oprah Winfrey são membros. Santa Bárbara, onde Matthew e Abby moravam, tem um passado perturbador. A Ku Klux Klan queimou cruzes lá na década de 50 para manter moradores negros longe de bairros brancos. Um restaurante chamado Sambo's, que exibia personagens de desenhos animados racistas como decoração, só concordou em mudar o seu nome há pouco tempo. Há também algumas fotos de alguns famosos fazendo gestos com as mãos, mostrando que eles fazem parte dessa seita satânica. E para piorar, os membros do QAnon também ficaram violentos. Os membros do movimento participaram da eleição presidencial dos Estados Unidos em 2020, onde apoiaram a campanha do Trump e tentaram influenciar os eleitores. Depois que o Joe Biden venceu, eles tentaram anular os resultados da eleição. Quando essas táticas falharam, os apoiadores de Trump, muitos deles seguidores do QAnon, atacaram o Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Esse ataque levou a uma repressão significativa nas redes sociais ao movimento e suas reivindicações. Basicamente, eles acreditam que todos os democratas são parte de um grupo de molestadores de crianças que adoram o Satanás e que Donald Trump está apenas fingindo não ser mais presidente para poder lutar secretamente contra eles. Então, voltando ao caso, e depois que o Matthew mandou aquela mensagem respondendo a Abby, ela respondeu: "Estamos fazendo isso juntos, querido. Rezando para você ter clareza em sua mente esta manhã. Tudo que você acreditou e sabia ser verdade está acontecendo agora. Retorne para a cidade. Você foi criado para mudar o curso da história mundial. Cuide do meu pequeno matador de gigantes e da voz da pomba do céu. Eles certamente são especiais." Essa mensagem não parecia ser de uma mãe desesperada para ter seus filhos de volta. Durante o interrogatório, Matthew admitiu que matou Kal-El e Roxy. Ele disse às autoridades sobre onde encontrar os seus corpos. Ele então se aprofundou em inúmeras teorias da conspiração, incluindo a QAnon, os Illuminati, teletransporte
viagem no tempo e como seus filhos estavam se comunicando com ele, dizendo-lhe que outros bebês estavam sendo colocados dentro de fogos de artifício, comida e paredes. Ele disse aos agentes que se sentia como se estivesse louco ou a única pessoa que sobrou na Terra e que ele era um homem de verdade. Após responder àquela mensagem da Abby, ele disse que acordou de madrugada e se sentiu estranho. Ele descreveu ter visto todas as peças sendo codificadas e acreditava que essas visões e sinais revelaram a ele que sua esposa possuía o DNA de serpente. Ele alegou que não estava claro se ela era uma metamorfa, mas disse que ela havia passado esse DNA de serpente para seus filhos e que seu DNA corrompido se espalharia a menos que ele agisse. Então, o que ele pensou com isso? Que a única maneira de salvar o mundo era matando seus próprios filhos, para evitar que eles se tornassem uma espécie alienígena que causaria devastação em toda a Terra. Embora Abby compartilhasse muitas das crenças do marido, ele tinha se aprofundado demais nos meses que antecederam os assassinatos, enquanto ela tinha se afastado um pouco. A paranoia de Matthew tinha atingido o auge. Cerca de 5 ou 6 dias antes de matar as crianças, Matthew começou a notar estranhas coincidências, como sinais de mão que alguns famosos faziam em algumas fotos. Ele passava muito tempo nas redes sociais e observava que muitos famosos faziam alguns gestos com a mão que era referente a essa seita, digamos assim. E teve uma foto que ele ficou horrorizado, que era um de seus amigos, e o seu amigo estava fazendo esse sinal aqui. E daí ele teve a certeza absoluta de que o amigo também era membro. Só que essa foto foi tirada quando esse amigo dele tinha apenas 13 anos. Não existia nada dessas teorias, era apenas uma foto dele quando era criança. Curiosamente, enquanto Matthew estava desaparecido com as crianças, Abby ligou para esse mesmo amigo da foto e pediu que ele fosse até lá. Quando ele foi, ela o confrontou sobre essa foto, sobre por que ele estava fazendo esse gesto e o acusou de fazer parte dessa conspiração e o expulsou de sua casa. Abby, que compartilhava muitas das crenças de Matthew, mais tarde disse que ele era radicalizado, enquanto ela não era. Ela culpou parcialmente a igreja evangélica que Matthew frequentava, embora o próprio Matthew tivesse começado a suspeitar que até mesmo os líderes da igreja estavam envolvidos. Apesar da confissão de Matthew, ainda não há data para o julgamento. Ele se declarou inocente de 2 acusações de assassinato em primeiro grau. Ele ainda está sendo avaliado para determinar o seu estado de espírito no momento dos assassinatos, mas a promotoria anunciou que não buscará a pena de morte. Em vez disso, ele enfrentará a possibilidade de prisão perpétua e uma multa de $250 mil. Depois que foi preso, ele tentou se machucar na prisão, de acordo com registros do tribunal. Ele foi encontrado com uma navalha, tentando pular no vaso sanitário, dando um soco no próprio rosto e batendo a cabeça no chão. Em 2023, ele foi considerado incompetente para ser julgado. No início de 2024, os promotores pediram que ele fosse medicado na prisão contra sua vontade para recuperar sua competência para ir a julgamento. Ele começou a tomar essas medicações e agora está sob supervisão constante. O que foi um choque para as pessoas do seu passado é o quão doente mentalmente o Matthew está agora, já que ele nunca tinha demonstrado qualquer tipo de doença mental no passado. Um documento judicial do Ministério Público dos Estados Unidos afirma que o médico da prisão determinou que os sintomas do acusado preenchem os requisitos para a esquizofrenia não especificados e outros transtornos psiquiátricos. Foi revelado que Matthew parecia não ter ideia de que seus filhos estavam mortos, e ele continuou falando sobre eles, às vezes no presente. O mesmo problema surgiu quando se tratou de entender as acusações contra ele. Considerando sua condição atual, os promotores dizem que ele não consegue se defender no assunto. Em 7 de junho de 2024, um juiz deferiu um pedido da promotoria para que Matthew recebesse um plano de tratamento proposto para restaurar sua competência em 60 dias, para que ele fosse competente o suficiente para ser julgado. 10 meses após os assassinatos, enquanto estava sob custódia, Matthew escreveu uma carta de 2 páginas para um amigo. Nela, ele admitiu que havia sido enganado, dizendo: "Agora eu sei que a coisa do DNA de serpente era uma ilusão da minha mente.
Eu me fiz acreditar em algo que não estava lá. Ele disse ao amigo que estava analisando suas crenças. Há muito que compreender ainda, mas preciso descobrir no que realmente acredito. Não tenho mais acesso a informações, então estou tendo que usar minha mente para descobrir as coisas. Com a ajuda de Deus, estou percebendo o quão longe eu estava da verdade. Eu não deveria ter gasto tanto tempo com essas teorias e apenas focado em ser marido e pai. Abby não falou publicamente desde o crime e se mudou para o Texas para morar com sua família. Uma amiga de Abby disse que ela está tentando se curar, mas se sente em conflito. Um dia ela sente pena e preocupação por Matthew, e no outro ela o odeia e nunca mais quer vê-lo. Quanto a QAnon, essa teoria surgiu como uma das teorias da conspiração mais difundidas e perigosas que a gente tem hoje em dia. A gente entende então que a QAnon representa uma grande ameaça. Apesar das repressões das principais plataformas como o Facebook, o TikTok e o Twitter, essa teoria ainda está por aí. Embora Matthew ainda esteja passando por avaliações, um psicólogo forense especializado em teorias da conspiração comentou sobre o caso de Matthew, sugerindo que ele pode não ter uma doença mental grave. Em vez disso, ele pode ter sido tão consumido por esses pensamentos conspiratórios que parecia psicótico, sem realmente ser. Ele pode ter simplesmente agido de acordo com suas crenças conspiratórias profundamente enraizadas. Mas o caso do Matthew não foi o único com a influência do QAnon. Uma mãe na Califórnia admitiu ter afogado seus 3 filhos porque se sentia impotente para impedi-los de se tornarem vítimas do tráfico sexual. Em outro caso, uma mulher do Kentucky matou seu advogado de custódia dos seus filhos porque acreditava que ele havia unido forças com o governo. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é realmente um caso muito bizarro. Conforme eu escrevi esse roteiro aqui para vocês, até eu fiquei surpresa com tudo que aconteceu, com tudo isso que ele acreditava, que seus filhos ali tinham algum DNA que não era comum. Enfim, é um caso muito bizarro mesmo. Quero ouvir a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.